Glórias a Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, versículo 8, palavra que narra de duas grandes vitórias que o Davi teve. E por que o Davi ele teve essas duas grandes vitórias? Esse texto tem bastante informação para nós, mas hoje eu quero destacar aqui, chamar a atenção de dois pontos que eu tenho certeza que vai nos ajudar. Então diz assim, quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Então a Bíblia vai destacar aqui para nós, vai dizer dessa grande vitória que Davi teve contra os filisteus. A Bíblia diz que quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei, então de todo Israel, vamos lembrar que primeiramente ele era rei de Judá, lá em Hebrom, agora ele é ungido rei sobre todo Israel. Então a Bíblia diz que os filisteus ali, eles se reúnem e eles vêm todos contra o Davi. É interessante que eles não vêm nem contra Israel, eles querem o Davi. Eu fico imaginando que eles devem ter pensado, quando ficaram sabendo quem que é o rei, agora, é o Davi. Quem é aquele lá que venceu Golias? Aquele mesmo. Rapaz, se ele, um adolescente lá ainda, já venceu Golias, imagine agora ele como rei. A gente tem que ir com todas as nossas forças, porque Davi ainda não havia se estabelecido, não havia ali, vamos dizer assim, tomado as rédeas do reino, ele estava chegando agora, estava se organizando ainda, então eles vieram com tudo para atacar o Davi. E aí, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que chama atenção, e que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso hoje, é que a Bíblia diz que o Davi, ele vai consultar a Deus. Ele vai buscar uma palavra da parte de Deus, uma direção da parte de Deus. E isso é fundamental na nossa vida. Só que às vezes nós não fazemos isso, mesmo sabendo da importância disso. Quantas vezes surgem situações na nossa vida que aquilo, é tão lógico o que nós precisamos fazer que a gente sequer pede uma palavra, uma direção de Deus. Não, isso aí eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí a pessoa, às vezes, naquele impulso, vai lá e faz. Olha só, os inimigos estão vindo contra o Davi, estão marchando contra ele. Aí ele vai perguntar para Deus: Deus, eu devo ir contra eles? Qualquer um talvez diria, isso é pergunta que se faz? É claro que você tem que sair contra os inimigos. Pois é, mas Davi pede uma direção. Mas Davi, ele pergunta a Deus o que ele deve fazer. E a resposta de Deus vai ser: vai, enfrenta os teus inimigos, porque eu vou entregar eles nas tuas mãos. E o Davi, então, ele foi e ele vence os seus inimigos. Aí ele vai dizer que Deus rompeu ali, usou a vida dele para romper os inimigos, como as águas que rompem barreiras. Imagina uma enxurrada que vai levando tudo, tem carro na frente, ela leva tudo, rompe as barreiras ali. Então, Davi está dizendo: dessa forma Deus me usou para fazer justamente isso. E ele então busca essa direção de Deus, mas às vezes, como eu dizia, não é o que a gente faz. Não, mas a lógica me remete a fazer isso. Pois é, mas Deus não trabalha com a lógica. Então a gente precisa, e olha só, a gente precisa buscar uma palavra não só para ter uma direção. Isso é importante, a gente ter uma direção na nossa vida, mas até mais do que isso, não só a direção, mas para a gente ter aquele poder que a palavra de Deus libera, para a gente ter aquela certeza, porque quando a gente faz algo que a gente acha ser certo,
que a gente age na lógica. Então, quando alguma coisa começa a dar errado, você pensa, poxa vida, mas será que era essa a vontade de Deus? Será que eu estou no plano de Deus? Mas quando você tem uma palavra, então você já tem certeza, não, Deus está comigo, Deus já me deu a palavra, eu vou vencer isso. Aquilo te traz uma segurança. Então, não sei se você entende o que eu estou falando, mas mais do que simplesmente uma direção, é aquela palavra que eu vou me firmar nela, que eu vou me apoiar nela, que eu vou orar sobre ela, que eu vou colocar minha fé naquilo ali. É isso que vai nos trazer a vitória, como trouxe a vitória então para o Davi, né? Mas às vezes, como eu dizia, a gente se deixa levar pela lógica, né? E a gente vê dois episódios, interessante que esses dois episódios também envolviam a vida do Davi, e a gente vai ver que até o homem de Deus erra, né? Até aquela pessoa que é de Deus muitas vezes acaba se equivocando. Quando em vez de buscar uma palavra de Deus, em vez de buscar uma direção de Deus, a pessoa age pela lógica. Um desses episódios é quando Davi, ele fala com o profeta e ele diz assim, olha, tá errado isso aí, eu moro num palácio e Deus mora numa tenda, no tabernáculo, não, isso está errado. Eu quero construir para Deus também um palácio, eu quero construir um templo para Deus, muito maior do que o meu, com honrarias muito maiores do que aquela que eu tenho. Eu quero fazer isso. E ele fala isso para o profeta. Sabe o que o profeta responde? Ah, Deus é contigo, pode fazer. Porque ele tem uma palavra de Deus? Não, como a gente já vai falar daqui a pouco. Mas porque ele olha para aquilo e diz assim, poxa vida, o rei quer fazer algo tão grandioso para Deus, para honrar Deus. Ah, não, isso só pode ser de Deus. E às vezes é o que a gente faz, sabe? Se baseia na lógica, se baseia na razão, não. Ah, isso aí só pode ser de Deus. Ah, não, eu estava orando para Deus abrir uma porta, agora veio essa proposta. Ah, não, com certeza isso é de Deus. Né? E quantas vezes a gente age mais ou menos assim? Só que daí o profeta vai para casa. E aí quando ele vai para casa, Deus vai dar uma bronca nele, diz assim, quem é que mandou você falar isso para o rei? Eu não mandei. Não, você vai voltar lá agora e você vai dizer para o rei Davi que não é ele que vai construir o meu templo, mas o filho dele Salomão. Aí eu brinquei aqui de manhã, né, que aí ele tem que pegar assim, um óleo de peroba, né, passar na cara, né, ir lá na maior cara de pau e falar assim, então rei, sabe aquilo que eu falei para o senhor? Sei, inclusive já estamos organizando tudo aqui, já vamos começar a construir. Então, mas para tudo, porque na verdade Deus não quer que você construa o templo. Aquilo que eu falei antes, eu falei na minha carne. Aquilo que eu falei antes para você, eu falei baseado na lógica, mas não era a resposta de Deus. A resposta de Deus é, você não vai construir. Agora, quantas vezes, repito, nós também cometemos o mesmo erro, porque se baseamos só na lógica, e o pior de tudo é que às vezes nos baseamos na lógica e dizemos, não, essa é a vontade de Deus, com certeza. Foi o que o profeta fez. Outro episódio, como eu dizia, também envolvendo a vida de Davi, Deus fala com Samuel, com o profeta e com o sacerdote Samuel, um grande homem de Deus, e Deus diz, olha, vai até a casa de Jessé, porque dentre um dos filhos dele eu tenho me provido de um rei. O Samuel vai lá, pega o vaso de azeite, vai até a casa de Jessé, fala com Jessé, o Jessé começa a apresentar os filhos, o primeiro que vem, como a tradição mandava, né, a cultura deles mandava, o primeiro era o primogênito. E a hora que Eliabe entrou, então Samuel olha para ele, já vai passando a mão no jarro de azeite, né, no chifre de azeite, e vai dizendo, com certeza é esse o ungido do Senhor. A hora que ele fala isso, né, eu acredito que ele fala isso consigo mesmo, na mesma hora Deus diz, não é ele não. Porque eu não vejo como vê o homem olha para a aparência, eu olho para o coração. Então perceba que o Eliabe tinha aparência, o próprio Deus está falando disso, né? Ele tinha aparência, e o Samuel está se deixando levar pela aparência, pela lógica humana. Não, se Deus escolheu alguém dos filhos de Jessé, só pode ser o primogênito. Se Deus escolheu um dos filhos de Jessé, só pode ser esse. Olha que camarada bonito, que camarada alto, camarada forte, mas vai ficar bonito com uma coroa na cabeça, com uma capa vermelha nas costas. Com certeza é esse aí. Já queria ir passando a mão no azeite para ungir, né? E repito, perceba que nós estamos falando de dois grandes homens de Deus que erraram por conta disso, né? Por se basear na lógica. Olha o que Samuel diz. Com certeza esse é um ungido do Senhor, com certeza foi esse que Deus escolheu.
né? Então ele estava colocando palavra na boca de Deus, como o profeta havia feito lá dando resposta para Davi. E às vezes é o que a gente faz. Por quê? Porque em vez de orar, de pedir uma palavra, de pedir uma direção, por mais, pastor, mas isso aí eu não preciso nem orar com relação a isso. É lógico que eu tenho que agir assim. Deus não trabalha na lógica. É isso que nós precisamos entender. E por isso precisamos orar, precisamos pedir uma direção de Deus. E claro, para a gente ouvir a voz de Deus, tem que haver essa comunhão. Para que quando Deus fale, a gente possa ouvir a voz de Deus e colocar em prática aquilo que Deus, então, ele está falando. E aí, né, então perceba esses dois errados, nós não podemos errar, amém? Vamos continuar aqui a história, vamos voltar lá, 1 Crônicas 14, versículo 12 agora. Aí a Bíblia vai dizer assim: os filisteus deixaram lá os seus deuses e Davi ordenou que fossem queimados. Na verdade o 13 aqui, ó, 13. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale, novamente, pelo mesmo lugar, né? A guerra se deu no mesmo lugar, no mesmo campo de batalha, no vale dos Refaíns. Olha o que a Bíblia diz, 14. De novo, Davi consultou Deus, e este lhe respondeu: não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e os ataque por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gate. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez com que todas aquelas nações tivessem medo dele. Mas por que isso? Olha só, né? O inimigo, ele tem aquela grande vitória, ele rompeu contra os inimigos. Os filisteus tiveram aquela grande derrota. Vamos parar para pensar, né? Muitos soldados filisteus morreram naquela batalha, eles perderam a batalha. Nenhum exército recua porque perdeu 10% do seu efetivo, porque perdeu 20% do seu efetivo. Né? Um exército só recua quando ele vê que ele não tem mais a mínima possibilidade de vencer. Então eu fico imaginando que boa parte, eu não quero, a Bíblia não diz quantos que caíram naquela batalha, eu não quero tentar criar aqui, mas eu imagino que uma porcentagem grande do exército dos filisteus caiu naquela batalha. Mas vamos assim, só a nível de exemplo, vamos supor que eles vieram e atacaram com 100 mil. E vamos dizer que 20 mil morreram naquela primeira batalha, porque a Bíblia diz que vieram todos os filisteus. Então a segunda batalha, eles vão vir só com um efetivo muito menor. Isso que eu estou jogando aqui, né, 20%, né, vamos voltar com 80% agora, e é assim, algo bem generoso, porque dificilmente um exército iria recuar porque perdeu 20% das suas tropas, né, mas só a nível de exemplo. Então, eles estão vindo, vamos entender, o mesmo inimigo, aparentemente com a mesma estratégia, estão vindo e atacando eles pelo Vale dos Refaíns, quer dizer, a batalha se deu no mesmo lugar, com um efetivo menor, porque muitos já morreram na primeira batalha. O Davi poderia muito bem fazer o que muitas vezes nós fazemos, quer dizer assim, não, eles voltaram, não, mas Deus já me deu uma palavra, agora eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou lutar contra eles. Eu vou sair, eu vou bater de frente com eles. E se Davi tivesse feito isso, ele teria perdido a batalha. Mas Davi, olha só, aparentemente era a mesma batalha. Só que na verdade não era. Porque cada batalha é uma batalha, e para cada batalha a gente precisa pedir uma palavra, uma direção de Deus. Então ele vai consultar Deus de novo e diz: daí Deus, devo sair? Olha só, da primeira vez Deus diz: sai, porque eu entreguei eles na tua mão. Dessa vez Deus diz: não saia. Não vai. Você vai rodear, em vez de ser ir contra o exército deles, você vai rodear o exército deles e vocês vão ficar lá debaixo das amoreiras. Fica lá todo mundo escondido ali. E vocês só vão atacar o inimigo quando você ouvir um barulho de marcha por cima da amoreira. A hora que você ouvir o barulho de marcha, o próprio Deus diz: sou eu saindo na tua frente. Aí você vem atrás com o teu exército. A hora que eu passar com o meu exército, marchando sobre as amoreiras, aí você dá ordem e vem com o teu exército atrás. Aí eu te pergunto, era a mesma batalha? Não era. Da primeira vez Deus diz assim: vai que eu vou ser com você.
Dessa segunda, Deus diz assim: ô Davi, eu vou ter que ir com o meu exército na tua frente, você vem atrás. Olha, só por isso aqui, é muito claro que aquela segunda batalha era muito mais difícil do que a primeira. Se não num aspecto físico, mas no mínimo num aspecto espiritual. Porque dessa segunda vez, Deus vai dizer: deixa eu ir com o meu exército na frente, e você vem então atrás com o seu. E aí, novamente, Davi tem uma grande vitória. Mas por quê? Porque novamente ele consulta Deus. Ele pede uma direção, ele pede uma palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. A cada nova batalha, a gente deve, dobrar o joelho. Deus, me dá uma direção, Deus, me dá uma palavra. Deus, eu coloco essa situação diante do Senhor. E ser sensível ali para ouvir a direção de Deus. Quantas vezes nós já não quebramos a cara justamente por conta de querer fazer as coisas na lógica, de querer fazer as coisas, não, eu acho que é assim, não, porque você não ora, não, nem precisa, não, com certeza é desse jeito que eu tenho que fazer. Não, a gente tem que sempre pedir a direção de Deus, ainda que a batalha pareça igualzinha à primeira, mas cada batalha é uma batalha. E a gente precisa aprender a fazer como Davi fez. Esse é o ponto chave principal que eu estou batendo. Agora, uma outra questão que eu quero chamar aqui, que tão importante quanto a primeira, é que quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos dá uma direção, nós precisamos entender o que Deus fala. Porque tem hora que Deus vai falar, como na primeira vez que Deus diz para o Davi: vai que eu vou te entregar. Quando Deus fala assim, que a gente tem que fazer? Acabou. Mas tem momentos que Deus vai dizer assim: olha, eu vou te dar a vitória, mas tem um processo, tem algo que você tem que fazer. No caso da segunda palavra, espera até Deus tomar a frente. E esse é um grande problema. Porque às vezes nós até já temos uma palavra, nós até já temos uma direção, mas não sabemos ficar lá debaixo da amoreira esperando Deus tomar a frente. Deus partir, Nós, porque temos uma palavra, já queremos tomar frente de Deus. Imagine Davi lá com o seu exército e está vendo o inimigo se aproximando, e nada de ouvir a marcha. Quer saber, gente? Vamos lá, senão a gente vai perder a oportunidade. Colocaria tudo a perder. E às vezes é o que a gente faz, porque às vezes a gente é muito impulsivo. Age na impulsividade, e aí, meu irmão, põe tudo a perder, porque a gente precisa aprender a esperar Deus passar à frente, Nós não podemos queimar largada. Eu já sofri demais, já bati muita cabeça, por ter uma palavra de Deus, por ter uma direção, mas não saber esperar a hora certa, o tempo certo, e aí partir antes de Deus, na empolgação, na impulsividade. Não, mas Deus falou, então eu vou fazer e tal, mas faz fora de tempo, faz fora de hora. Eu falava que até no culto da manhã, contava esse testemunho, agora não vou contar aqui para não me estender, mas de uma vez que Deus me deu uma palavra, me deu uma direção, eu tinha aquela direção clara de Deus, só que eu não soube esperar. E aí eu fiquei tão ansioso, mas tão ansioso para aquilo acontecer logo, que me deu um problema sério estomacal, um problema de saúde, muito sério, por causa da ansiedade. E aí olha que engraçado, eu contei isso de manhã, e aí uma irmã veio falar comigo quando acabou o culto. Ela disse assim: pastor, deixa eu dar já que o senhor deu um testemunho no culto, deixa eu dar um testemunho também para o senhor. E aí, coisa recente agora, ela falou assim: pastor, esses tempos atrás, a palavra assim, assado, tal, ela até comentou, não vem ao caso aqui, mas ela disse: olha, naquela situação, aquela palavra para mim trouxe paz para o meu coração, porque eu estava nessa situação. Eu sabia o que Deus queria que eu fizesse, e eu fiquei tão ansiosa, mas tão ansiosa para aquilo acontecer rápido, para aquilo acontecer logo. E aí ela até disse, porque a gente quer tudo para ontem. E aí eu também, pastor, tive um problema de saúde. No caso dela, um problema ali crônico, assim, que atacou. Ela falou: pastor, eu fui parar no UPA, por causa de uma dor terrível no meu estômago, e eles me examinaram, não tinha nada, saí dali, fui encaminhada depois para fazer uma consulta, fiz uma bateria de exames, não tinha nada. O problema era justamente a questão da ansiedade, do estresse, porque não tem que acontecer, tem que acontecer. Às vezes, repito, a gente não sabe parar e ficar lá debaixo da moreira esperando Deus tomar a nossa frente. E repito, assim como o primeiro erro lá que a gente comentou, gente boa errou,
nesse aqui também. A gente vê na Bíblia que gente boa também errou. O exemplo típico, né, que eu sempre falo é do Moisés. A Bíblia diz que o Moisés, quando ele matou o egípcio, ele diz assim, a Bíblia vai dizer, né, porque ele acreditava que os israelitas entenderiam que Deus o chamou para livrar. Se ele acreditava que os israelitas entenderiam, é porque ele entendia isso. E Deus havia chamado, sim, havia chamado de fato, ele para libertar o povo de Israel. Só que Deus falou com ele, e em vez dele ficar esperando debaixo da moreira até Deus passar à frente, até ele ouvir o barulho de marcha, não, ele quis passar à frente de Deus. E, meu irmão, nós precisamos entender esse caso que eu contei há pouco. Deus me deu uma palavra, uma direção do que eu havia de fazer 1 ano antes de acontecer. 1 ano antes de acontecer. Né? Mas por que Deus deu aquela palavra? Porque era necessário haver toda uma preparação, não só de uma situação externa, mas principalmente uma situação interna, que eu e a minha família, a gente não queria aquilo. Então por isso que Deus falou muito tempo antes, para nos preparar. Né? Só que eu fiquei tão ansioso com a coisa que eu cheguei a passar mal. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande com isso. Né? Como eu disse, gente boa às vezes erra, né? Pessoas de Deus, porque não sabe esperar o tempo certo. A Bíblia diz, olha só, o Abraão, ele tinha uma palavra de Deus. A palavra de Deus era que ele seria pai de uma multidão de nações. Só que ele teve problema de ficar lá debaixo da moreira esperando a marcha, esperando Deus tomar frente. Durante muito tempo ele esperou, mas chegou uma hora que ele estava tão ansioso que a esposa dele vem com uma proposta para ele: olha, se deita com a serva, com a Agar, tem um filho com ela, assim resolve o problema. E ele então tomou a frente de Deus e trouxe todo aquele problema que a gente já conhece a história para a sua casa e posteriormente até para a sua descendência. Então perceba, meu irmão, que nós precisamos sempre de uma direção de Deus, mas nós, quando temos a palavra, e repito, tem hora que a palavra vai ser, vá, aí já está na hora, aí já é hora de agir. Mas quando não há esse imperativo para a gente executar na hora, a gente tem que falar com Deus: tá bom, Deus, é para eu fazer isso, mas quando é para eu fazer? E às vezes Deus não vai nem sinalizar o tempo. Às vezes Deus vai dizer: fica lá debaixo da moreira. Amém? Fica lá quietinho, esconde. Mas ninguém está me vendo. Pois é, fica aí quietinho, escondidinho. A hora que você ouvir o barulho da marcha, aí você vai. Aí você parte. Que o Senhor nos ajude. Eu falava aqui no Culto da Manhã, eu sei que essas verdades é muito mais fácil a gente entendê-las, né, na teoria, do que colocar em prática na nossa vida. Porque às vezes no nosso dia a dia é difícil a gente ficar lá debaixo da moreira esperando, mas precisamos aprender a fazer isso. Às vezes é difícil, diante de uma decisão que você precisa tomar muito rápido, você dizer: não, para tudo, deixa eu orar, deixa eu pedir uma palavra a Deus. Vamos parar para pensar a urgência que havia ali. O exército inimigo está marchando em direção a eles. Mas mesmo assim, Davi encontra um tempo para orar, para pedir uma palavra, para pedir uma direção de Deus, e só partir depois que tinha aquela palavra. Eu acho que o nosso senso de urgência talvez não seja, né, a nossa situação talvez não seja tão grave quanto um exército marchando contra a gente. Então a gente precisa também, não, para tudo, deixa eu orar, deixa eu pedir uma direção de Deus, porque eu quero agir na direção de Deus. E quando Deus, mas eu já tenho a palavra, glória a Deus, só cuidado para você não tomar a frente de Deus. Espera Deus tomar, espera Deus dar o aval, Deus dar a direção, aí nós vamos partir, e aí nós vamos ter a vitória, como a Bíblia diz que Deus deu a Davi. Amém? Diga a glória a Deus.